Então, provavelmente que tudo indica, o MDB estará junto com o governo, o atual governo, e provavelmente nós seremos candidato a vice, juntamente com o governador Jorginho Melo. Nós recebemos aqui nos estúdios da Sintonia o deputado estadual Antídio Lunelli, do MDB, que está visitando aqui a região do Alto Vale e do Itajaí. Deputado, seja bem-vindo a Ituporanga, seja bem-vindo aqui à Sintonia FM. O que traz os bons ventos o senhor aqui à nossa região? Boa tarde. Boa tarde, Jean. Eu quero agradecer, primeiramente, por termos essa oportunidade de estarmos aqui na Sintonia FM 94.7, né? E agradecer porque vocês levam a informação para a nossa população aqui do Alto Vale do Itajaí, né? E é sempre muito bom podermos conversar um pouco sobre a questão política, sobre o que está acontecendo, né? E é muito bacana o fato de o rádio levar a informação. O rádio está presente, né, em todas as famílias, todas as pessoas que estão lá, desde a Dona Maria na cozinha, né, o seu Manuel que está lá no seu trabalho e tal. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui junto contigo neste momento. Deputado, estamos aí no terceiro ano do seu mandato como deputado. Gostaria que o senhor explicasse para a gente quais que foram as principais bandeiras que o senhor levantou nesses anos de governo até então. Justamente. Bem, veja bem, né? Permita que eu fale um pouquinho de mim, que eu me apresente, né? Eu sou filho de agricultores, criado lá na roça, estivemos lá praticamente até os 17 anos de idade, depois, mais tarde, fui empregado também, fui funcionário, e depois iniciamos a nossa empresa, que completou 43 anos, né? E depois disso tudo, então, eu fui convidado a concorrer às eleições do município de Jaraguá do Sul, e eu acabei aceitando, porque na época, quando eu queria estudar no Colégio São Luís, que era um colégio particular, né, eu queria estudar lá, mas eu sempre estudei em escola pública, né, e não tinha recursos para estudar em um colégio particular, um colégio bonito. E eu fui então pedir para o prefeito da nossa cidade na época, o senhor Victor Bauer, que me deu a oportunidade de eu poder estudar no Colégio São Luís, me dando uma bolsa de estudos. Eu faço questão sempre de falar sobre esse assunto, né? De fazermos uma reflexão, o quanto que é importante uma bolsa de estudos para um aluno, para uma pessoa, normalmente uma pessoa de menor poder aquisitivo, né? E como que isso pode mudar a vida dela. Então, através disso, como contribuição também, como retorno, né, eu fui dar a minha contribuição administrando o nosso município de Jaraguá do Sul. Nunca havia participado de nenhum pleito eleitoral, fomos eleitos, né, sem ter conhecimento, e depois também fomos reeleitos através desse grande trabalho que a gente faz, que é a prestação de contas, né, do nosso mandato. Uhum. Fazíamos isso semestralmente lá na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, com que cada família recebesse uma revista de prestação de contas. E continuo fazendo isso também já no Estado. Uhum. Né? Nós temos essa forma de trabalhar altamente transparente, séria, né, honesto, né, que é aqueles valores que nós aprendemos lá de casa com o papai, com a mamãe, com o nono, com a nona. Né? E eu daí hoje estou como deputado e tenho as bandeiras muito fortes, principalmente na simplificação, na desburocratização, porque os recursos demoram muito para chegar onde realmente ele precisa chegar. Essa é uma grande bandeira que nós fazemos, defendendo sempre a classe produtora, a classe produtiva, nossos empresários, quem gera emprego e renda, quem faz o nosso Estado caminhar, né? E os nossos agricultores, o nosso agronegócio, o livre comércio, as nossas empresas, empresários, comerciantes, né, os prestadores de serviço, nós somos muito fortes nisso. E também criamos muitos projetos, desde a questão da carcaça dos nossos animais hoje que morem. Nós temos um problema muito grande no estado de Santa Catarina, do caso da suinocultura, da avicultura, né? Fizemos muitos projetos nesse sentido, e também muito voltado à questão da educação e da formação dos nossos jovens. Então é o nosso trabalho. Mas particularmente assim, eu quero te dizer que eu tenho uma facilidade muito grande no executivo. Uhum. Eu sou bom em formar equipe, né? Dar autonomia para poder trabalhar,
E já com a questão, por exemplo, das decisões e do cuidado com o dinheiro público. Né? Uhum. E com essa visita aqui à região do Alto Vale, o senhor também trouxe recursos aqui para a nossa região? Exatamente. Nós trouxemos para Rio do Sul ontem mais 200 mil reais, totalizando até no momento 800 mil reais para Rio do Sul e para o Alto Vale aqui, no momento até agora 2 milhões e 800 mil reais que nós trouxemos para os diversos municípios aí, através das nossas lideranças, né? Nossos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, né? As pessoas que nos representam e que vêm lá e solicitam, né, um dinheiro para pai, para ama, para o hospital, ou para um complemento de uma obra, né, ou para a escola. Enfim, esse é o nosso trabalho que nós fazemos. E estamos visitando aqui a região do Alto Vale do Itajaí, né, que de vez em quando nós temos que dar uma passada também, né, e passamos por toda Santa Catarina e também levando a nossa prestação de contas para o nosso povo catarinense. Importante, né, o povo conhecer um pouco mais sobre o que está sendo feito, né? Exato, exatamente, Jean. É a nossa forma de trabalhar, como eu já te falei, nós aprendemos de casa que você precisa cuidar muito do seu dinheiro, mas quando ele não é seu, você deve de cuidar 10 vezes mais, que é o que nós fizemos na nossa gestão pública lá no nosso município de Jaraguá do Sul. E a outra questão aí que você realmente tem que administrar com muita seriedade, né? A questão do dinheiro, como eu te falei também, e a questão da eficiência do setor público, né? Porque a maioria, pela questão hoje que tem a estabilidade, não consegue, eu diria assim, com o tempo vai se criando um comodismo, tá? E a prefeitura, a máquina pública, ela não anda com a devida velocidade que deveria de andar. E como eu já te falei, nós fizemos lá em Jaraguá do Sul uma grande gestão voltada, recuperamos os investimentos do nosso município. Jaraguá do Sul já foi a terceira economia do estado de Santa Catarina e nós estávamos em um momento muito difícil, depois daquela grande crise que passou a presidente Dilma, né, que depois até foi impeachmentada, e hoje nós estamos indo no mesmo caminho. Jean, se nós não tomarmos medidas, e principalmente nas próximas eleições, nós não tirarmos esse sistema de governo que se apresenta aí, daqui a pouco nós poderemos estar com problemas igual a nossa vizinha Argentina. Então, é um momento também que nós precisamos pensar muito bem, né, em quem nós vamos depositar o nosso voto, e eu sempre conclamo aos homens e mulheres de bem, né, as pessoas de bem, que venham junto, que venham participar da política, porque depois não adianta reclamar. Né? Depois que a pizza está pronta, não adianta reclamar. E é através da política que nós falamos e acertamos, né? E fizemos as leis, os projetos que vai gerir o futuro da nossa nação, o futuro, né, dos nossos habitantes, né? Dos nossos brasileiros, dos nossos catarinenses, dos nossos munícipes. Então isso é muito importante, por isso que eu sempre conclamo. E a vocês jovens que aqui estão, né, que são o futuro do nosso Brasil, é muito importante, porque a política ela é praticada dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de um hospital, dentro da família. Tudo isso são formas políticas de você praticar e fazer a gestão, a administração, mas a política pública é fundamental também, porque aí é discutido o futuro da nossa saúde, a nossa aposentadoria, né, o futuro dos nossos velhinhos, né, das pessoas da melhor idade, e hoje nós temos que formar muito e trazer essa juventude para que nós possamos ter um futuro melhor. Infelizmente, no momento, ele é tenebroso, né? Nós estamos vivendo numa penumbra. Mas eu quero te dizer, Jean, que nós acreditamos sim, Santa Catarina é o melhor estado da União, indiscutivelmente, tá? Agora, nós ainda temos muito por fazer, né? E o que eu quero te dizer, com esse povo ordeiro e trabalhador que nós temos em Santa Catarina, com essa miscigenação de raças que nós temos aqui em Santa Catarina, né? Porque nós temos aqui o alemão, o italiano, o hungarês, o polonês, afrodescendentes, nós temos aqui os portugueses, tá? E isso faz esse povo trabalhador e
Veja bem, o nosso agro, por exemplo, representa hoje 30% das nossas exportações, né, da economia catarinense. O que eu quero te dizer? Muitas e muitas vezes, quando passamos aqui por cima, né, seja de avião, seja de helicóptero, a gente vê muitas vezes em propriedades onde que você vê verdadeiras pedreiras, onde que não existe condições de se plantar nada, você vê lá essas famílias com um rompedor, tá, fazendo uma terraplenagem em cima de pedras para construir, né, um aviário ou um chiqueirão. Esse povo que trabalha de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, é que faz a diferença da nossa economia catarinense. Santa Catarina cresceu no ano passado, com tudo isso que nós vivemos aí, Santa Catarina cresceu 7,5%. Veja a maravilha, né, da nossa economia, do nosso povo ordeiro trabalhador. E assim também esse reflexo acaba vindo através do governo do Estado, né? E quero aqui dizer de que nós pagamos muito imposto, literalmente, nós pagamos impostos de primeiro mundo, tá? Pagamos impostos de nível de Suécia, Finlândia, Dinamarca, mas o que nós entregamos é uma entrega de terceiro mundo. Então é isso que nós precisamos mudar, tá? A nossa política tem que mudar isso. E o nosso problema é só político, somente isso. Estamos em um país com dimensões continentais, um país abençoado por Deus, um país que nós não temos grandes intempéries, tá? E temos um povo ordeiro, um povo de fácil lida, tá? E o que está acontecendo? Nós nos encontramos nessa situação por quê? Porque falta acerto político, que é isso que nós devemos de trabalhar e construir. Os extremismos, os extremismos não é bom para ninguém. Nem extrema esquerda, nem extrema direita. Só atrapalha. Nós precisamos do equilíbrio. É isso que nós precisamos para o nosso país. Senso, né? Exatamente. Chegar num acordo. E, deputado, falando em eleições, o que o senhor pretende para 2026? Continuar como deputado, Senado, ou tem alguma tratativa com o Jorginho Melo para o governo do Estado? Bom, prezado Jean e ouvintes da Sintonia 94.7, eu quero dizer o seguinte: hoje existe uma afinidade muito grande do nosso partido junto com o governador Jorginho Melo. O governo do estado de Santa Catarina está muito bem, né? Os primeiros 2 anos o governador segurou os recursos, né? Fez um caixa bom e agora vai investir e vai investir muito. Nós temos muitas obras aí para serem inauguradas, onde que o governador nem está vencendo em ir. Então, provavelmente que tudo indica, o MDB estará junto com o governo, o atual governo, e provavelmente nós seremos candidato a vice, juntamente com o governador Jorginho Melo. Ali, claro, né, nós temos alguns acertos políticos, né, certamente teremos 2 vagas para o Senado, uma é do PL, sem sombra de dúvida, a outra vai ser usada para negociar, não sei se com o MDB ou se com agora essa junção que foi feita, né, do PP com o União Brasil, né, União Brasil, União Progressista, que ficou agora, tá? Isso pode acontecer também. Então, nós não sabemos, porque política é assim, é igual a nuvem, né? Você olha, agora está posicionado de uma maneira, daqui a pouco muda, né? Mas nós estamos fazendo um trabalho de renovação do nosso partido, que nós precisamos. Nós temos 59 anos de história, sempre com o mesmo número, com a mesma cara, e eu quero dizer que dentro desses 59 anos de história, nós temos diversas alas dentro do nosso partido. Mas eu me coloco como um centro-direita, sempre fui desta linha. E o partido nosso é para ser um partido de equilíbrio de centro. E nós vamos construir junto com o governador Jorginho Melo, sendo candidato a vice-governador, que é o trabalho que nós deveríamos de fazer neste momento. O MDB é um partido muito grande, ele está nos 295 municípios do estado de Santa Catarina, é um partido talvez o único que tenha diretório em todos os municípios, né? E é um partido que está se renovando, que está se reciclando, que é importante e fundamental para que ali na frente, no futuro, nós possamos novamente ter corpo e envergadura para sermos protagonistas, né?
Agora, certamente que nessa próxima eleição deveremos estar junto com o governo Jorginho Melo. Perfeito. Muito obrigado, deputado Antídio Lunelli, pela presença aqui nos estúdios da Sintonia. Seja sempre muito bem-vindo aqui a Ituporanga, a região do Alto Vale. Muito obrigado a você, Jean, pela oportunidade. Quero agradecer aqui a direção da Sintonia FM 94.7, dizer de que contem sempre conosco. Jean, nós fazemos política séria, nós fazemos política com P maiúsculo, nós estamos aí exatamente para fazermos a diferença, e por isso que eu conclamo, você que é jovem, e os jovens todos que estão nos ouvindo, homens e mulheres, seja quem for, venham junto participar, nos ajude a fazer gol, venham jogar, venham para o campo, porque criticar e atirar pedra na vitrine é muito fácil. Quero mandar aqui um abraço também para o Dionísio, O Dionísio que tem um restaurante ali. Isso. CT Deonas. Exatamente. É sempre um padrão de qualidade, maravilhoso. Dizer que, inclusive, o Dionísio, ele é primo da minha esposa. Olha só. A mãe do Dionísio com o meu sogro são irmãos. Então, nós temos parentes também aqui em Ituporanga, essa cidade maravilhosa. Essa cidade maravilhosa. Está crescendo bastante. Muito, muito. Ituporanga tem um povo aqui, um povo trabalhador. Veja o que era Ituporanga há 15, 20 anos atrás e veja o que é Ituporanga hoje. Tá bom, Jean? Isso é resultado do trabalho, Exatamente. Obrigado, tá? Viu? Conte sempre conosco. Obrigado, tá?